Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no LAC. Olha aí o tema da nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, pessoal, vai falar sobre os 70 anos da Revolução Comunista na China. Pessoal, China é um assunto que cai intensamente em prova. Isso porque a China já é a segunda maior potência econômica mundial, rivalizando aí com os Estados Unidos, inclusive, em tecnologias de ponta, como, por exemplo, a internet 5G, e já se está pensando em território chinês no 6G. Bom, para a gente poder compreender como que um país agrário, pobre, em 1978, superpopuloso, se transforma na segunda maior potência econômica mundial, a gente precisa construir com você uma linha do tempo. Essa linha do tempo vai ajudar a gente a ter autonomia intelectual para poder compreender todos os eventos da China que, porventura, vierem após essa aula. Lembrando também que as aulas de atualidade muitas vezes são imprescindíveis para uma boa redação, para ter lá coesão, coerência dentro dos argumentos que você vai utilizar, junto com a regra gramatical e as técnicas de redação, que com certeza garantirão a sua aprovação. Legal? Então vamos voltar para tentar entender a linha do tempo da China. Primeiro, é importante a gente lembrar que a China estava dentro de uma guerra civil de meados da década de 20 até 1949. De um lado, eu tinha o Partido Nacionalista da China, que chegou a ser comandado por Chiang Kai-shek, e do outro lado, o PCC, o Partido Comunista da China, comandado por Mao Tse-tung. Um breve intervalo do conflito entre ambos os grupos durante a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 até 1945. Em 1949, nós teremos a vitória do Partido Comunista da China e a ascensão de Mao Tse-tung ao poder e a implementação de um regime comunista na chamada China continental. E por que nós estamos chamando de China continental? Porque, na prática, nós temos duas Chinas no mundo. Isso porque o Partido Nacionalista da China, chamado de Kuomintang, se refugiou na ilha de Taiwan, cujo nome correto é República da China Nacionalista, também conhecida como China Insular. Isso para distingui-la da República Popular da China, que é chamada de China continental, e é normalmente esta China que nós falamos no dia a dia. Lembrando para você que Taiwan é considerada uma província rebelde pela China continental, enquanto que os Estados Unidos, desde o processo em 1949, apoia Taiwan. No primeiro momento, a China será apoiada pela União Soviética. Então, antes da gente avançar nesse conhecimento, vamos botar isso no quadro para você ter material para papirar. Vem para cá. Bom, pessoal, o que nós estamos falando até agora, né? Primeiro lá, que da década de 1920 até 1949, a China viveu uma guerra civil. Essa guerra civil opõe dois grandes grupos, né? O chamado Partido Nacionalista da China, também chamado de Kuomintang, e do outro lado, o Partido Comunista da China. Em 1949, Mao Tse-tung, líder do PCC, assume o poder. Então, em 1949, o PCC vence a guerra. E aqui é importante a gente lembrar que a vitória dos comunistas ocorreu na chamada China continental. Então, eu tenho lá a chamada República Popular da China, também conhecido como China continental,
e é desta China, né, que nós falamos rotineiramente, mas eu também tenho a República da China nacionalista, mais conhecida como Taiwan, ou ainda como China insular, porque, obviamente, trata-se de uma ilha. Observe, então, que desde o período de 1949, nós temos um reflexo bastante claro do que foi esse momento na história mundial. Isso porque você há de se recordar que desde o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética, a antiga União Soviética, dividiam o mundo de maneira bipolar, ou seja, o oeste capitalista e liderado pelos Estados Unidos e o leste socialista liderado pela União Soviética. Naturalmente, a China, num primeiro momento, seria uma aliada da União Soviética, do bloco comunista. No entanto, as relações sino-soviéticas sempre foram marcadas por muita tensão. Isso porque a União Soviética se considerava a líder do bloco socialista, enquanto que Mao Tse-tung, lá nos primeiros momentos da sua posse, ele vai declarar uma frase que tem muito significado até os dias atuais. Ele diz lá: a China jamais voltará a dobrar os seus joelhos diante de qualquer nação do mundo, o que significava que, para a China, ela considerava a União Soviética uma parceira e não uma relação de dependência e de subordinação em relação aos soviéticos. Quando, na década de 1950, a China desenvolveu a sua bomba nuclear, que era um mecanismo de defesa, sobre qualquer atividade estrangeira em seu território e também uma arma importante de ataque, a União Soviética rompeu as relações com a China e, assim, a China permaneceu isolada. Não fazia mais parte de um bloco oficial liderado pelos soviéticos e, obviamente, não podia fazer parte do bloco capitalista porque tinha um regime comunista no poder. Diante desse fato, a gente vai poder observar que Mao Tse-tung vai tentar implementar aquilo que nós chamamos de um grande salto adiante, uma tentativa, um esforço de modernização e de industrialização do país de forma independente. Para que isso acontecesse, ele retira 30% dos recursos do setor agropecuário para se dedicar ao setor industrial. A consequência é que a China não se industrializa e mata milhões de chineses de fome. Isso porque a China já era, desde então, um país superpopuloso. Hoje, a China tem 1,4 bilhão de habitantes. Isso é aproximadamente 6 vezes a população brasileira, o que significa, de maneira muito clara, que a China é um país, sob o contingente populacional, populacionalmente falando, o mais numeroso do mundo. E aí, quando eu tiro 30% dos recursos para tentar uma industrialização, eu condeno uma parcela importante da população à fome. Como o grande salto adiante não havia dado certo, é óbvio que começam lá os questionamentos da população em relação à própria liderança de Mao Tse-tung e à liderança do Partido Comunista. O resultado é que Mao Tse-tung, que passava longe de um democrata, vai instaurar dentro da China, no período de 1966 até 76, período da sua morte, o que ele chama de Revolução Cultural, que de Revolução Cultural não teve absolutamente nada. O que houve foi uma perseguição dos intelectuais, dos professores, dos artistas, de todos aqueles que tinham um pensamento crítico contra o governo. Por um outro lado, houve um processo de endeusamento da figura do próprio Mao Tse-tung, considerado o grande timoneiro da China, e para quem já andou num escaler, sabe que quem rema, rema de costas, para o destino,
e quem determina a direção da embarcação é o timoneiro. O ponto-chave, então, era uma metáfora. Os chineses deveriam apenas remar e puxar o barco, enquanto Mao Tse-tung sabia exatamente para onde estava dirigindo a China. O resultado lá foi um processo, de endeusamento da figura de um líder supremo, que é Mao Tse-tung. E, por um outro lado, houve um expurgo de todos aqueles que eram contrários ao regime e uma reafirmação ideológica, abre aspas, das verdades universais do comunismo contidas no Caderno Vermelho, as máximas do comunismo e de Mao Tse-tung. Foi um período de trevas dentro da China. Pois bem, Mao Tse-tung morre em 1978, em 76, e em 1978 nós temos a ascensão de Deng Xiaoping, o criador da China contemporânea. Então vem para cá. O que falamos então até agora, Nós temos lá o rompimento sino-soviético, ou seja, o rompimento entre a China e a União Soviética, lá na década de 1950. Por um outro lado, nós temos lá a tentativa de industrialização, conhecido na China como um salto adiante. Essa tentativa frustrada de industrialização levou milhares de chineses à morte. E, por um outro lado, a gente vai ter no período de 1966 até 76, o período lá chamado de Revolução Cultural. Período das trevas dentro da China, onde houve uma reafirmação da liderança de Mao Tse-tung, um forte posicionamento ideológico, abre aspas, das chamadas verdades universais do comunismo, e um expurgo de todos aqueles intelectuais que, de alguma forma, discordavam da posição totalitária do Partido Comunista da China e da própria figura de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung morre em 1976 e, em 1978, assume o poder no país Deng Xiaoping. E Xiaoping é o criador da China contemporânea. É o cara que vai pensar o modelo que é trazido até os dias atuais. A China, então, passa a adotar um modelo extremamente pragmático. Deng Xiaoping tinha uma frase famosa, isso é muito importante para os chineses, As frases, elas não são soltas ao vento, elas são carregadas de significado. E Deng Xiaoping dizia: não importa a cor do gato, desde que ele casse os ratos. E aí, o Partido Comunista da China, sob a liderança de Deng Xiaoping, chega a uma conclusão. Não está disposto a abrir mão do regime totalitário comandado pelo Partido Comunista da China. Portanto, na China, até os dias atuais, não há liberdade partidária. Você tem lá alguns partidos políticos minoritários dentro da China, mas que na prática são de fachada, porque obedecem ao Partido Comunista Central. Portanto, eu tenho na prática o unipartidarismo. Não há liberdade de imprensa, não há liberdade de opinião, não há liberdade de ir e vir, não há liberdade de organização. Tudo é feito a partir do direcionamento dado pelo Politburo, o Comitê Supremo do Partido Comunista da China. E, portanto, sob o ponto de vista político, a China permaneceria como um país fechado até os dias atuais. Porém, sob o ponto de vista econômico, se abriria lá para as regras de uma economia de mercado capitalista. Bom, o modelo híbrido acaba criando lá as chamadas zonas econômicas especiais, onde valem as regras capitalistas de mercado,
como a lei da oferta e da demanda, para a contratação de fatores de produção, mão de obra e compra de bens e serviços. Ocorre que a China é dotada de grandes vantagens locacionais. Quais são elas, né? Primeiro, 1/5 da população mundial num único país, a China. Uma mão de obra inacreditavelmente barata, muito disciplinada e a ausência de sindicatos. Depois, um Estado que contribui com a infraestrutura básica e produtiva do país. Portos, aeroportos, estradas, armazéns, ferrovias, centrais elétricas, telecomunicações, casa, sistema de esgotamento sanitário, rede de distribuição de energia, tudo isso é realizado pelo Estado. Por um outro lado, fortes investimentos governamentais em ciência, tecnologia, inovação e educação. A China, por exemplo, quer colocar 3 de suas universidades entre as 100 melhores do mundo até 2020, enquanto que a universidade brasileira mais bem posicionada no ranking mundial é a USP, Universidade de São Paulo, na 265ª posição de número 265. Portanto, é um feito se os chineses conseguirem fazê-lo. Por um outro lado, a China tem lá uma forte intervenção do Estado dentro da economia, fornecendo crédito muito barato e subsidiado para o setor produtivo. Tem um dos maiores mercados potenciais de consumo de todo o mundo. 1/5 da população mundial está lá. Resultado, a China se industrializou rapidamente, baseado fundamentalmente naquilo que nós chamamos de produto de baixo valor agregado, basicamente desvalorizando a sua moeda para criar uma vantagem competitiva no mercado internacional, praticando o chamado dumping social, que é quando o governo subsidia a energia, a habitação, o transporte, a educação, a saúde e um pequeno sistema de previdência social, gerando lá um custo de vida baixo. Por isso, os salários são baixos, o que gera um baixo custo de produção e uma enorme competitividade dos produtos chineses pelo mundo. A gente vai poder observar, então, que a China sai de 1978 de um país agrário, pobre, para se transformar na segunda maior potência econômica mundial. Confere aqui. A gente vai poder perceber, então, que Deng Xiaoping cria um modelo híbrido chamado de economia socialista de mercado. Ou seja, um país que é politicamente fechado, mas economicamente aberto. A estratégia de Deng Xiaoping permaneceu durante vários governos até o momento atual e transformou a realidade da China. Num primeiro momento, a China se destacou por ser uma exportadora de produtos de baixo valor agregado. Costumo dizer para os meus alunos, né, que esses produtos de baixo valor agregado, o exemplo clássico é calculadora, pilha, bateria, bonecos infantis, jogos, né, guarda-chuva, sombrinha, enfim, produtos que podem ser produzidos com um nível tecnológico relativamente baixo, em larga escala, de maneira massificado e a um preço absurdamente competitivo. Tudo isso fez com que a China, de fato, desse um salto de crescimento econômico gigantesco de 1978 até 2008. Porém, em 2008, ficou claro que o modelo baseado em exportações de produto de baixo valor agregado e, portanto, com alguma volatilidade dentro do mercado, não seria capaz de levar a China à liderança da economia mundial. E desde 2008 que a China vem mudando seu perfil. Nós tivemos a eleição de um presidente,
que é o atual, chamado Xi Jinping, e ele já disse de maneira muito clara que a China não crescerá mais num patamar de 10, 12% ao ano, como crescia antes, período na qual, a cada 8 anos, a China conseguia dobrar o tamanho do seu PIB. Daqui para frente, a China fará investimentos ainda mais intensos em tecnologia, inovação, ciência, formação de professores, educação, para ter produtos de maior valor agregado e, portanto, com menor volatilidade de preço no mercado internacional e maior capacidade de conquista de mercados de mais elevada renda. Ao mesmo tempo que a estratégia é elevar, a massa salarial dos trabalhadores chineses e ampliar o mercado consumidor interno, que é 1/5 do mercado consumidor mundial. A partir daí, a China vai tentar explorar a sua ciência, educação, tecnologia e inovação para ganhar a nova corrida que se dá dentro da revolução tecnocientífica informacional que começa na década de 1970 e que agora, no século XXI, tem uma arrancada com a China desenvolvendo tecnologias absolutamente surpreendentes. A China, por exemplo, foi um dos poucos países que, de maneira autônoma, colocou um de seus cidadãos na órbita da Terra. A China é a maior produtora mundial de placas fotovoltaicas, as placas solares, vem investindo fortemente para a mudança da sua matriz energética para uma matriz mais limpa e renovável, como a solar e a eólica. A China recentemente fez um tratado com a Rússia para exploração de petróleo e gás russo através de um gasoduto que vai passar por toda a região da Ásia até chegar ao território chinês. A China tem uma gigante do setor de telecomunicações, que é a Huawei. E a Huawei é aquela que domina hoje a tecnologia do 5G de internet, a chamada internet das coisas, onde todos os aparelhos começam a conversar entre si pela rede mundial de computadores. E a China já está desenvolvendo agora o novo modelo do 6G. Então observe que a China montou uma estratégia que nos parece muito clara. Sair em 1978 de um país pobre, agrário, superpopuloso, para um país moderno que não abre mão da liderança do Partido Comunista da China e, portanto, não é uma democracia, e isso não é nenhum elogio das ditaduras, muito pelo contrário. Nós tivemos vários países do mundo em regime democrático, aliás, a imensa maioria que são países desenvolvidos. Havemos de falar aqui da Finlândia, da Dinamarca, da Bélgica, da França, da Itália, dos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, e, portanto, não precisa ser um país ditatorial para que haja crescimento e desenvolvimento econômico. Porém, o modelo chinês é um modelo que combina uma ditadura do Partido Único, que é o Partido Comunista da China, com fortes investimentos por parte do poder estatal, ao mesmo tempo atração de investimento internacional e uma forte arrancada rumo ao desenvolvimento. Nesse ano de 2019, o Partido Comunista da China comemora os 70 anos da sua revolução. Confere aqui. Bom, pessoal, 70 anos da Revolução Comunista na China. Desde 1º de outubro de 1949, quando Mao Tse-tung promoveu a Revolução Comunista e chegou ao poder, o partido tem o controle total do país, passando pelo governo, a polícia e o exército. Foi sob a direção do partido que a China passou de um país pobre e rural a uma potência econômica mundial, e no meio deste processo não tolerou qualquer oposição, reprimindo qualquer tipo de dissidência. Quais são os antecedentes, A Guerra Civil entre o Partido Nacionalista da China, o Kuomintang, e o PCC, a vitória do Partido Comunista da China em 1949, sendo que os nacionalistas se refugiaram em Taiwan, a República da China Nacionalista, também conhecido como China Insular.
Quando Mao Tse-tung chegou ao poder, impôs um regime socialista totalitário, rígido. No entanto, o fracasso econômico do Grande Salto para Frente, ou o Grande Salto Adiante, de 1958 a 62, que buscava transformar a economia agrária do país e que acabou provocando escassez de alimentos, gerando a perseguição ideológica da chamada Revolução Cultural, a campanha de Mao contra os partidários do capitalismo, que junto com a fome causou milhões de mortes em todo o país. Após o falecimento de Mao, em 1976, o país emergiu lentamente da estagnação com as reformas promovidas por Deng Xiaoping, então secretário-geral do Partido Comunista. Em meio a um cenário de pobreza e fome, Xiaoping rompeu com o status quo e implementou uma série de reformas econômicas centradas na agricultura, num ambiente liberal para o setor privado, na modernização da indústria e na abertura da China para o comércio exterior. Para ele, não importava se o sistema econômico chinês era comunista ou capitalista, mas sim se funcionava. E foi assim que promoveu um verdadeiro milagre econômico. As reformas econômicas e sociais introduzidas por Deng Xiaoping foram continuadas por seus sucessores, Jiang Zemin e Hu Jintao. O atual presidente, Xi Jinping, chegou ao poder em 2012 e, desde então, lidera o avanço da China como uma superpotência global. O Partido Comunista da China, hoje, conta com 90 milhões de membros, o que equivale a aproximadamente 7% da população do país. Seu papel de liderança está previsto na Constituição e, embora existam vários outros pequenos partidos, eles são obrigados a apoiar os comunistas. A filiação ao Partido Comunista é considerada essencial para quem quer ascender profissionalmente, seja na política, no mundo dos negócios ou até mesmo na área do entretenimento. O Partido Comunista não tolera dissidências, tampouco permite partidos da oposição. Os críticos do governo correm o risco de serem perseguidos. A repressão contra aqueles que se manifestam contra as autoridades não dá sinais de que vai diminuir, ao passo que a repressão aos direitos humanos se intensificou sob a gestão de Xi Jinping. A imprensa e a internet, incluindo as redes sociais, são rigidamente controladas no país. A chamada Grande Muralha de censura na internet bloqueia o acesso a determinados sites estrangeiros, assim como ao Google, Facebook, YouTube e Twitter. A digitalização da vida cotidiana permite que o partido implemente ainda tecnologias de monitoramento avançadas que culminaram no projeto Sistema de Crédito Social, por meio do qual o comportamento de cada um dos cidadãos seria pontuado em uma espécie de ranking de confiança. Esse controle quase total da imprensa ajudou o partido a influenciar a opinião pública e reforçar ainda mais o próprio controle. O crescimento chinês desacelera. Observe que de 92 até 2008, o crescimento médio chinês ficava na casa dos 10%, com alguns picos em alguns anos. Em 2008, diante da grave crise econômica, há uma desaceleração até o presente momento, onde a China prevê crescer em 2019 6%. Ainda é um crescimento astronômico, porém muito menor do que no período anterior. Observe que o número de pessoas pobres na China caiu dramaticamente nos últimos anos. Em 78, quase 100% da população era considerada pobre. Em 2017, último número liberado, algo próximo de 5% da população é considerada pobre. A taxa de poupança
e de investimento da China é absolutamente avassaladora. Observe lá que enquanto o investimento e a poupança dos Estados Unidos está na casa dos 20% do PIB, dentro da China ele circula na casa dos 40%. É razoável a gente entender isso em virtude do fato de que os Estados Unidos já é um país desenvolvido. Então, naturalmente, a taxa de investimento é menor, porque boa parte da infraestrutura básica e produtiva já está construída, bem como investimentos em áreas prioritárias, como educação, ciência, tecnologia e inovação. No caso chinês, o investimento tem que ser maior para tirar a China daquilo que nós chamamos em economia de armadilha da renda média. A armadilha da renda média, ela acontece quando um país alcança uma renda média, entre países muito pobres e países desenvolvidos, mas não consegue fazer o que nós chamamos em economia de catching up, que é o alcançamento dos países de renda mais elevada. É o drama, por exemplo, que vive o Brasil. A gente vai poder perceber, então, que a China faz um forte investimento exatamente para fazer esse catching up, esse alcançamento dos países desenvolvidos e ricos. E isso nos mostra o quanto o Brasil vive um cenário difícil, ao longo dos últimos anos. Num dos melhores períodos de investimento ao longo dos últimos 20 anos, o Brasil investia algo próximo a 19,5% do PIB. Lembrando, os Estados Unidos, com toda a infraestrutura já construída, investia mais que o Brasil, que tem tudo a construir. A China investe o dobro. E isso ajuda a entender por que a China é a segunda maior potência econômica mundial e o Brasil parece estar preso a uma armadilha da renda média. Confere aqui. Então, o investimento chinês, pessoal, é algo próximo do dobro do investimento americano e hoje, mais de 3 vezes o investimento brasileiro. Isso porque fechamos 2018 com uma taxa de investimento de apenas 15,5% do PIB, enquanto que a China, em determinados momentos, chegou a fechar com um investimento superior a 50% do PIB. Bom, pessoal, com isso então, a gente pode encerrar mais essa aula no LAC com você. Um abraço forte, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá!